Vamos lá, mais uma vez, aprender a palavra de Deus, ser instruído, ensinado, orientado com a verdade que liberta? Vamos? Vamos lá, vem comigo, evangelista Wellington Ramos. Aqui, você é instruído com a palavra, com a verdade que liberta. Aqui, você tem entendimento, porque a luz da palavra de Deus, ela vai até você para iluminar o seu entendimento, amém? Então, eu convido você agora para a gente trabalhar aqui a palavra de Deus, e levar você a refletir, analisar se você realmente está sendo guiado nos princípios de Deus, se você está andando na doutrina de Cristo, como discípulo de Cristo, como cristão, como servo de Deus, tá bom? Porque servo de Deus tem o princípio para você ser servo de Deus. O princípio não é esse que o mundo propaga, que o mundo prega. O princípio para ser servo, filho, discípulo de Cristo, é você se conduzir, estar firme e convertido a Cristo, a palavra dele, andando nos princípios de Deus. Aí você é servo de Deus. Quero convidar você agora aí, meu irmão, aqui, nesse momento. Precisamos trabalhar aqui, ó. Precisamos trabalhar o entendimento, precisamos trabalhar a lógica, precisamos trabalhar o conhecimento da palavra de Deus para conhecer o que ela nos ensina. E nesse momento, eu quero convidar você que está aí, agora assistindo esse vídeo comigo ao vivo, nessa live, você que vai assistir depois, quero convidar você a refletir comigo. Eu trabalho aqui dentro dos parâmetros da palavra. Eu trabalho questão, eu refuto, eu corrijo, eu repreendo. Eu levo a explicação que leva a correção e repreensão. Eu levo para você a instrução da palavra de Deus. E tudo que eu levo, que eu falo, é baseado na palavra. Até porque a palavra de Deus, ela nos ensina que a fé, ela é pelo ouvir. E pelo ouvir, pela palavra. Né? Isso está em Romanos capítulo 10, versículo 17. E a fé é pelo ouvir, e pelo ouvir a palavra. Analisemos, que fé é essa que a Bíblia nos ensina que ela vem pelo ouvir a palavra. Essa fé é a verdadeira fé em Deus. Não a fé em Deus que o mundo vive, porque o mundo tem sua fé. O mundo vive sua fé. O mundo prega sua fé, mas não é essa fé que vai levar você a alcançar o dom gratuito de Deus, que é mediante a fé. Essa fé que leva você a alcançar o dom gratuito de Deus, que é a salvação, esta fé, ela é gerada no seu coração pela palavra, pelo ouvir da palavra. É muito importante a gente analisar os fatos, os detalhes da palavra, examinar o que a palavra nos ensina, para que a gente não venha crer dentro de conceitos paralelos que deturpam, que desvia, que nos tira do princípio verdadeiro, absoluto da palavra de Deus. Convido você nesse momento a estar comigo aqui, porque aqui é uma live madura, consciente, lúcida, sóbria. Aqui você tem que ter entendimento. Aqui se trabalha o entendimento, o conhecimento. Aqui trabalha o racional. Aqui não tem nada de místico, de sobrenatural, de mistério. Aqui tem a instrução lógica, sábia, inteligente da palavra. É isso que Deus ele quer que o seu povo esteja apto a aprender, ouvir, conhecer. Deus ele quer conhecimento de cada um de nós. O que Deus quer é isso. A palavra de Deus ele diz que eu quero conhecimento e não sacrifício. A palavra de Deus diz lá na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 4. Deus ele quer que todos os homens se salvem, diz assim o texto, e venham ao conhecimento da verdade. Então, se a gente for fazer uma análise bíblica, uma exegese, um exame das Escrituras, a gente vai ver Deus em todo o percurso na direção
dele para o homem, é pedindo o homem que tenha conhecimento dele. É pedindo o homem que conheça mais dele para poder servir a ele. Como é que alguém vai servir a Deus se não o conhece? E quando eu falo de conhecer a Deus, não estou falando de conhecimento físico, da pessoa física. Porque esse conhecimento nós nunca vamos ter. O conhecimento de Deus é no entendimento do que a palavra nos ensina e nos revela sobre Ele. Toda a revelação de Deus para o conhecimento nosso está na palavra. E para conhecer a Deus, precisamos, Joel capítulo 6, versículo 3, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Joel capítulo 4, versículo 6, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento e porque desprezaram. Então todo o percurso de Deus conduzindo o homem é na sua palavra. E é por isso que Deus ele quer que o homem tenha o conhecimento da palavra, para conhecer a Deus. Não tem outra forma de conhecer a Deus. Não se conhece a Deus dentro de movimento de supersticionismo, de histerismo, de visão, de revelação. Não. Esse tratado de Deus era no Velho Testamento, na Velha Aliança, porque a palavra, a revelação escrita ainda estava se desenrolando, ainda não tinha sido revelada toda a palavra escrita de Deus que traz toda a revelação da humanidade, do começo, do meio e do fim, que chamamos Bíblia Sagrada, esse livro que é inspirado por Deus, proveitoso para ensinar, corrigir, redarguir, instruir em justiça todo homem de Deus. A palavra é para isso. A palavra é para que o povo seja conduzido a Deus, por Deus, vivendo para Deus, pela palavra. Por isso que eu botei aqui no cabeçalho dessa live, se você depois vai analisar, vai ver, para a gente ter cuidado e examinar se realmente estamos seguindo a Deus pelos princípios dele e pela doutrina de Cristo. Porque a vida com Deus, ela não é principiada nem baseada dentro da religião, da formalidade, da vida religiosa, da servidão, da submissão, das práticas, dos usos e costumes, dos rituais, das tarefas, dos cerimoniais, das congregações solenes. A vida com Deus não é principiada nem baseada nisso. Isso é religião, religiosidade. O mundo vive isso. O mundo vive a sua religião, independente de qual for ela. Todos vivem dentro de uma norma, de uma regra, de um local, de um sistema, de uma obediência e submissão ao sistema cristão. Mas a vida com Deus, ela não é dentro do sistema submisso a nenhuma instituição, nenhuma liderança humana dentro de soberanidade. A vida com Deus é submisso à palavra dele. A soberania para ditar em nossas vidas a regra de fé e prática não é de igreja, não é de líder, não é de instituição, é da palavra. A soberania para ditar na nossa vida o que é certo e errado, o que é regra de fé e prática para a gente viver com Deus, está aqui. E nós precisamos conhecer isso aqui. Então as pessoas hoje têm vivido a sua vida religiosa, se moldado, se escravizado, se entregando-se a um sistema onde ele entende que está vivendo para Deus. Só que não. A gente pode ver que no nosso meio social existem vários grupos religiosos, onde todos eles rezam que estão servindo a Deus. Seja no catolicismo, no meio evangélico, no espiritismo, nos testemunhos de Jeová, nos mormons, nos muçulmanos, até os muçulmanos, né? o islamismo, que se explodem, mata as pessoas, faz atentado, eles fazem em nome de quem? Do diabo, é? Você sabe que eles fazem aquilo por Alá, que em árabe quer dizer Deus? Você sabe disso? Então, eles fazem isso, vivem essa fé, essa radicalidade, essa devoção radical dentro do sistema religioso, entendendo que estão servindo a Deus. Só que não, ninguém conhece a Deus por meio da religião.
Deus não levantou, escuta uma coisa. Estou trazendo uma instrução aqui. Isso aqui é a instrução que tem conteúdo sólido, que dá entendimento, que dá crescimento. As pessoas não querem saber disso, as pessoas querem sentir arrepio, se emocionar, ver poder, ver profecia, ver visão, ter revelação. As pessoas querem viver esse oba-oba, esse evangelho anátema, esse engano de Satanás na humanidade e no meio do povo de Deus. Preste atenção numa coisa. Deus não deixou nenhuma instituição religiosa como detentora da verdade. Vou repetir novamente. Deus não deixou nenhuma instituição religiosa como detentora da verdade. A verdade não é restrita a nenhum sistema religioso, a nenhuma igreja, a nenhuma organização, a nenhum homem, teólogo, seja quem for. Não existe você buscar conhecer a verdade dentro da religião A, B ou C. A verdade não está ali. A verdade está aqui. Onde nós conhecemos a verdade e somos salvos por ela. Então, Jesus, quando ele disse que sobre a pedra edificaria a igreja dele, esta pedra é ele, é Cristo. Esta pedra é a palavra, a revelação dele. É a verdade que ele trouxe. E todo aquele que se enquadrar e crer e se firmar nessa verdade que é Jesus, o que ele trouxe, o que ele ensinou, está firmado nele. É a igreja de Deus, é povo, não instituição. Igreja de Deus é povo, pessoas, não é ministério institucional. Igreja de Deus é povo, pessoa, em todos os lugares da terra que vão crer em Jesus pela pregação daqueles que já foram libertos e salvos, estão pregando por aí. Não é aqueles que estão ditando as regras, as normas, os princípios de Deus dentro de igreja. Deu para entender? O povo está preso dentro de igreja, entendendo que para servir a Deus tem que estar dentro de igreja. Enquanto Jesus estabeleceu igreja, povo, para ir ao mundo, para ser livre, para estar anunciando, para estar testemunhando, para estar testificando, propagando o amor de Deus, a graça e a misericórdia nessa verdade que é Cristo. Jesus levantou essa igreja, não instituição A, B ou C. A igreja é o povo. Esse povo que está em Cristo, não porque está dentro de uma instituição religiosa. Esse povo que está em Cristo, se estiver nele, na palavra dele, está em Deus. Essa é a igreja de Deus. Muito diferente do que hoje se ensinam, se pregam dentro dessas igrejas. E eu vou mais ainda, vou muito mais além. Precisamos conhecer a Deus, precisamos conhecer a verdade de Deus, e isso só podemos conhecer com a palavra. Muita gente aí levada pelo engano, vivendo o vazio, o vã, como Jesus disse, né? Como Jesus disse, eu estou aqui transmitindo os preceitos da palavra. A fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. E tudo que você ouve aqui nas minhas instruções, que eu lá levo aqui, na minha página no Face, no meu canal no YouTube, em outros meios de comunicação, no Kawaii, no Zap, no Message, tudo que eu falo, todas as instruções, eu peço para você ser prudente e analise o que eu falo, porque tudo está baseado e principiado na palavra. Você pode não querer aceitar, você pode não concordar, você pode não crer, não acreditar, não querer ouvir. O que você não pode é refutar. Deu para entender? Você pode não querer ouvir, não querer acreditar, não dar atenção, desprezar, mas tudo que eu falo está baseado, principiado na palavra. Você pode querer refutar do que for, não vai conseguir, meu irmão. Não vai conseguir. Porque ninguém pode deter a verdade, ninguém pode ir contra a verdade. Pode até ir, mas não prevalece. Você não vai prevalecer com o seu argumento pessoal, teológico, de sabedoria humana, de conhecimento do seu entendimento. Você não vai resistir. Você não vai conseguir refutar o que eu levo com um argumento plausível da palavra. Porque os argumentos que eu levo é os argumentos da palavra. Alguém disse, você só quer ser a verdade. Tudo que você fala é a verdade. Eu não só quero ser a verdade.
E tudo que eu falo pela verdade, pela palavra. Como é que você conhece a Deus? Me diga aí. Como é que Deus se revela para o mundo? Como Deus se revelou para o homem? Me diga aí você. Me dá uma explicação baseada, principiada na Bíblia. Qual é a forma de Deus se comunicar com o homem? Como Deus se comunicou com o homem? Me diga aí. Dá uma volta lá no Éden, vai lá no Éden, pega aí a Bíblia, vai lá em Gênesis, capítulo 2. Vai ver Deus se comunicando com o homem, no princípio. Em toda a história humana, Deus se comunica com o homem através da sua palavra. Não é através de nenhuma instituição, não é através de nenhum homem com misticismo, com clima de poder. Não, isso é meninice. E quando levanta Deus homens para levar a palavra dele, ele levanta homens com inteligência, consciência, lúcido, sóbrio, para ensinar as pessoas com sabedoria e com inteligência para o povo aprender. Não é para fazer o povo ficar sem entender porque é mistério. Isso é meninice, irmãos. Então, a palavra de Deus é o princípio de tudo. Não tem nada sem a palavra. O povo está vivendo aí esse movimento de poder de Deus, de vitória, de bênção, de campanha, de prosperidade, de povo de Deus, em vão. Tudo isso não passa de vazio, de nada, para Deus não serve de nada. Vão se decepcionar, estão vivendo aí, estão satisfazendo, mas isso aí vai levar à frustração espiritual eterna, ao desprezo eterno espiritual. Jesus, ele disse lá em Mateus 15, 8, 9, citando uma fala do profeta Isaías, há quase 600 anos atrás, Isaías 29, 13, quando Deus usa o profeta há quase 600 anos atrás, antes de Cristo, Deus levanta o profeta Isaías. Pega a tua Bíblia, vai ler, vai examinar. Eu estou pregando Bíblia. Está aqui, ó, na minha mente. Examina aqui, vai lá. Isaías 29, 13. Este povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim, pois em vão me adora seguindo preceitos que são de homens e não de Deus. Os preceitos, os princípios, não é de Deus que o povo está vivendo aí uma vida de adoração a Deus. É dos homens. Porque se a gente analisar tudo que se está vivendo hoje em nome do Evangelho, tem nada a ver com a palavra nem com o Evangelho de Cristo. Tem nada a ver. Então Isaías, ele levanta-se para profetizar em nome de Deus, Deus levantando para o povo, que o povo estava vivendo uma vida com Deus vã, porque estava sendo guiado, instruído em princípios de homens e não de Deus. E ainda o profeta diz assim, Deus falando para o povo através do profeta, porque escute, estava se revelando ainda o cânon, estava se revelando ainda a profecia escrita, para hoje a gente ter ela. Fechou em Apocalipse, viu? Aí, Deus diz assim pelo profeta, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim, porque em vão me adoram, seguindo preceitos que são de homens. E o temor deles para comigo constitui-se em mandamento de homem e não de Deus. Isaías 29, 13. Aí Jesus vem agora em Mateus 15, 8 e 9, cita para o povo judeu naquela época a mesma palavra, porque essa palavra não muda. Hoje estão pregando um outro evangelho, mas essa palavra não muda, é a mesma. Passa-se o século, muda-se as gerações, transforma-se a sociedade, mas a palavra não muda. Quem muda é os homens, mas quem está na verdade de Deus, prega ela. Todo tempo, toda hora, não muda. Hoje tem uma novidade, tem inovações, tem um evangelho novo, tem um neopentecostal, tem não sei o quê. Isso tudo é heresia, é vã. Mas o evangelho de Cristo nós temos que pregar e viver o mesmo que os apóstolos pregaram, o mesmo que Jesus ensinou, o mesmo que foi anunciado para a igreja apostólica, que está nas cartas apostólicas. É esse evangelho que a igreja de hoje tem que viver, o mesmo lá de trás. Não é um outro evangelho, não é um evangelho de novidade, de misticismo, de poder, de grito, de pulo, de reteté, de mar. Não, meu irmão. É o evangelho santo do poder de Deus que abre o nosso entendimento. O evangelho é a informação, é uma direção que ilumina a nossa mente.
Nós temos que viver esse evangelho, o de Cristo. Examina se estás seguindo o evangelho de Cristo. Jesus vem e cita para o povo judeu a mesma advertência que Deus falou para o povo lá há 600 anos antes de Cristo, pelo profeta Isaías. Jesus vem agora lá em Mateus 15, 8 e 9 e diz para os judeus a mesma coisa, porque o povo estava vivendo o mesmo erro lá de trás. O povo continua no erro porque o povo não quer ser corrigido por Deus, o povo não quer voltar-se a Deus, o povo não quer dar ouvido à palavra de Deus. E o povo estava vivendo uma vida de adoração a Deus, de servir a Deus, de comunhão com Deus, que não era segundo os princípios de Deus, era segundo a religião, porque os líderes deixaram o compromisso com a palavra de Deus e começaram a criar ideias, novidade, e começaram a colocar regras que faziam o povo desprezar o princípio de Deus, e o povo passou a buscar uma vida com Deus, seguindo princípios de homens e não de Deus. E aí Jesus diz: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim, pois em vão me adoram, seguindo preceitos que são de homens, ordenanças, ensinos, instruções, orientações para o povo fazer, praticar, viver, buscar, alcançar bênção, alcançar vitória, buscar ser cheio de Deus, buscar poder de Deus, buscar vitória de Deus. Esse povo está vivendo isso pelo preceito dos homens e não pela direção de Deus, porque a direção de Deus não ensina isso que hoje as pessoas estão vivendo dentro de muitas igrejas. É preceito de homem. Tudo isso é vã que o povo está vivendo. O que Jesus disse lá está dizendo aqui de novo. O que Jesus falou lá, o que Isaías falou há 600 anos antes de Cristo, o que Jesus falou há 2000 anos atrás, é o que está se cumprindo hoje, porque a palavra de Deus, ela é de geração em geração, não muda, é eterna. E o povo hoje continua vivendo dentro de preceito de homens, servindo a Deus em vão, porque não estão servindo a Deus. O cara diz: estou servindo a Deus, mas você está servindo o homem. Você está trabalhando para o reino do homem. Você está servindo a igreja do homem. Você não é a igreja, não está servindo a Deus, nem adorando a Deus, porque você está seguindo preceitos que é de homens e não de Deus. Você está vivendo uma vida de fé em Deus, regra e prática que não é seguindo os princípios da palavra. Você está seguindo princípios, preceitos dos homens. Rapaz, é porque o povo não quer saber da palavra. O povo é privado da palavra. Não tem mais palavra, não tem mais doutrina, não tem mais ensino dentro de muitas igrejas. O que tem é show espiritual de poder, de milagre, de homens que dizem ser cheio do poder e da unção, só para fazer movimento e não para ensinar. Não tem instrução. Porque a congregação, primeiro, a igreja de Cristo, ela se congregava no período apostólico, não era para viver o que a igreja de hoje vive dentro das suas congregações. Por isso que eu me afastei, não estou mais dentro dessas congregações, saí do meio delas. Não estou mais porque não edifica. Não edifica. Eu quero me alimentar e ter crescimento com a palavra, com o ensino, com a instrução. Eu não quero viver enchendo-me de emoção, de mentira, de fantasia. Eu não quero viver o evangelho anátema. A igreja de Cristo, ela se congregava. Quando Paulo escrevia as cartas para os irmãos, Pedro, João, era para advertir os irmãos, para que os irmãos fossem atentos, para que os irmãos fossem prudentes, para que os irmãos examinassem a palavra, para que os irmãos conhecessem a doutrina de Cristo, para não ser levado por vento de doutrina, para não ser enganado vivendo o evangelho anátema, para não ser negócio de homem, para não ser conduzido dentro de heresias e perdições, infiltrando-se no meio da igreja, dada por homens que dizem que são doutores, profetas, apóstolos, levando heresia para o povo viver. A igreja era orientada a ter conhecimento e entendimento. A igreja era orientada a ser prudente. Se você pegar todas as cartas apostólicas, você não vai ver em nenhum canto das escrituras das cartas apostólicas, nenhum dos apóstolos ensinando o povo a fazer campanha de marcha, pacto, voto, vitória. Você não vai ver nenhum dos apóstolos ensinando o povo a falar língua estranha, correr, gritar, pular, marchar. Até o contrário você vai ver.
O apóstolo Paulo corrigindo essa bagunça que estava na igreja de Corinto. Os irmãos dentro dessa bagunça trazendo uma desordem para a igreja, com língua estranha, com movimento, com reteté. Paulo diz, tem que ter ordem e decência. Se alguém fala língua estranha, fala em um ou dois, no máximo, e os outros interpretem, se tiver intérprete. Se não tiver intérprete, fique calado na igreja, porque língua estranha não edifica a igreja, não. Língua estranha é pessoal, o espírito do homem com Deus. Ninguém entende, é uma língua de mistério. Então fica calado para não atrapalhar o culto, porque o culto, o objetivo, o principal, o fundamental do culto é a palavra, a instrução, a doutrina. E culto é lugar de atenção, de reverência, de conhecimento para você entender o que está aprendendo, porque culto é lugar de ensino. Ensino da palavra. Instrução da palavra, doutrina da palavra. Era para isso que a congregação se reunia. A igreja de Cristo, os irmãos, os santos, se congregavam para isso. Não era para viver o show, as apresentações de artista, de grupo, de profeta, de pregador, de pastor. As estrelas dos púlpitos de hoje. Não é mais a palavra. A palavra foi jogada para fora. Hoje, o que motiva o povo ir ao culto é porque hoje tem um pregador de fogo, de bênção, do reteté, do manto, da visão, da revelação. Hoje vai ter o show, vai ter o cantor, vai ter um testemunho. Hoje tem festa, homenagem, departamento. O que motiva o povo hoje às igrejas é o entretenimento e não o conhecimento de Deus através da instrução da palavra. Está faltando isso. A igreja hoje não está vivendo o princípio que a igreja tem que viver. A igreja está vivendo preceitos de homens. Estão vivendo uma vida vã com Deus. Uma vida vazia. Quando os irmãos é orientado a participar de campanha para alcançar bênção e vitória, é preceito de homens e não de Deus. A palavra de Deus não ensina isso. A igreja de Cristo nunca viveu isso. Os apóstolos nunca orientaram nenhum desses cultos para a igreja viver, para alcançar bênção e vitória de Deus. Ao contrário. A vitória, a igreja, que é o povo que crê em Jesus, já tem. Já somos mais que vencedores. A vitória que já temos é a que Cristo nos conseguiu na cruz do Calvário. Eu não preciso correr atrás de vitória, de bênção, de prosperidade. Eu não preciso ir para culto de campanha, de vitória, de poder, de marcha, não. Eu não preciso ir para culto de quebra de maldição. Eu não preciso ir para culto de libertação. Isso é vã, isso é preceito de homem. A igreja de Cristo nunca foi ensinada a viver isso. Porque em Cristo eu já fui livre de toda maldição. Em Cristo eu sou mais que vencedor. Em Cristo as bênçãos de Deus me alcançam. E eu não corro atrás dela. Ela vem até mim, aonde eu estiver. Dá uma lidinha lá em Deuteronômio 28, 1 e 2. Deuteronômio, Deus, ele já diz... olha, gente, aprenda aí, meu irmão. Você que está aí comigo agora assistindo. Você que está assistindo agora depois de gravado. Aprenda uma coisa que você precisa aprender, que você não é ensinado dentro da sua igreja. O teu líder não te ensina, porque ele quer manter você negócio dele. Ele quer te escravizar dentro do sistema, para você servir ao ministério que ele está na frente, que é dele. Porque se o teu líder te ensinasse a verdade da palavra de Deus, tu não estava vivendo essa escravidão dentro da igreja, carregando esse fardo pesado de vida religiosa, de sacrifício, de tarefa, de trabalho, disso e daquilo outro. Se tu tivesse sendo instruído pela verdade, tu ia se preocupar em conhecer a palavra, para essa palavra, tu viver no teu viver, na tua vida, na tua decisão, nas tuas ações, nas tuas intenções, no teu dia a dia, de manhã, de tarde, de noite. Era a palavra que tu ia se preocupar para viver, guardar e praticar. E não era estar participando de trabalhos e eventos e festa de igreja. Deu para entender? Escuta aí. Aprende o princípio de Deus para o homem alcançar a bênção, a comunhão com ele. Não é nenhum ritual religioso dentro de igreja. Não é nenhum culto de vitória. Não é nenhum culto de prosperidade. Não é pacto nem voto. O princípio de Deus para o homem estar na bênção, para o homem estar livre da maldição, para o homem estar de posse de vitória, é ele ouvir e praticar a palavra. Jesus disse isso ou não? Jesus disse, bem-aventurados que ouvem e praticam. É o que os homens ensinam dentro das igrejas hoje? Indo para culto de poder, de marcha, de libertação, quebra de maldição. Que culto é esse, hein? Culto da vitória. Que culto é esse de vitória? Quer dizer que eu vou para o culto da vitória, Deus não me dá vitória quando eu estou em Cristo? Não é. Eu já não sou vitorioso, não. Eu preciso. Qual é a vitória que eu preciso, irmão? Qual é a vitória que eu preciso? As lutas do dia a dia, isso são naturais.
Eu vou ter que enfrentar a dificuldade, as lutas, a escassez, a aflição deste mundo, porque Jesus disse isso. No mundo tereis aflições. Qual é a vitória que eu tenho que ir para a igreja buscar? Qual é a vitória que eu tenho que fazer um pacto, um voto, uma campanha, disso, daquilo outro para alcançar? Isso é preceito de homem, irmão. Isso não é evangelho, não. Isso não é princípio de Deus, não. Escute aí, aprenda agora. Qual é o princípio de Deus para você estar na bênção, na graça, na vitória, na prosperidade com Deus? Não é essa prosperidade que o mundo vive aí, não. Aprenda. Jesus disse, bem-aventurados que ouvem e praticam a palavra dele. Aprenda aí. Lucas 11, 28. Lá em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 2, Deus dá a condição para o povo de Israel ser abençoado. Deus dá o princípio para a bênção chegar ao povo. Eu vou ler para você ver, porque do mesmo jeito que Deus dá o princípio e a condição para o povo ser abençoado, Deus ele mostra a condição pela qual o povo vive a maldição. Olha, meu irmão, isso é muito sério, irmão. Você está aprendendo uma palavra aqui, você não está aqui dentro de um culto de emoção, não. Não estou aqui dizendo, olha, Deus está dizendo nesta noite, olha que Deus está me revelando. Deus não está me revelando nada. Eu estou trazendo para você a revelação que Deus já deu, que está aqui, ó. O profeta de Deus tem que trazer aquela revelação hoje. Os apóstolos não foram levantados para estar profetizando de igreja. Os apóstolos não foram levantados para estar criando visão e trazendo revelação para ninguém. Deus levantou o pastor e pregador neste século presente na igreja. É para ensinar, doutrinar, instruir o povo. Não é para estar levando um movimento de poder, de visão, de revelação. Então aqui você está vendo, olha o que Deus diz. O princípio para o homem alcançar a bênção, a vitória, a comunhão com Deus. O princípio de Deus não é você fazer um ritual religioso. O princípio de Deus não é você estar dentro de uma igreja fazendo um culto, participando de pacto, de voto, de campanha, como ensinam dentro dessa igreja universal do Reino de Macedo. Isso é uma banalização, irmão. Esse povo tem compromisso com o Evangelho de Cristo, não, dentro dessa igreja, não. É cada campanha horrível, maldita, herética, em nome de Deus. E os homens ainda dizendo que Deus vai dar, porque você está fazendo pacto, Deus vai ser obrigado a dar. Já pensou? Esse povo tem temor de Deus, não. Aí diz que são homens de Deus. Dizem que são enviados, representantes, a voz de Deus. São lobos, gulosos, devoradores. São homens que fazem negócio do povo. São avarentos, mercenários. Ele não tem compromisso com a tua alma para o reino de Deus. Ele tem compromisso em trazer você para a igreja dele para render lucro para o ministério, para eles. Aprenda isso. Olha qual é o princípio para você alcançar e ser abençoado pela bênção de Deus. Deuteronômio capítulo 28, o versículo 2. Deus usando Moisés para falar ao povo, pois naquele tempo Moisés era o intermediário entre Deus e o povo. Moisés que fazia o intermédio. E hoje não tem. O intermédio hoje não é igreja nem pastor. O intermédio hoje entre nós e Deus é Jesus. Aprenda isso. O nosso sacerdote não é o homem, é Cristo. Sumo sacerdote para a nossa alma. O pastor da nossa alma é Jesus. O que tem na igreja é um homem com o compromisso de ensinar a palavra, mas não de fazer você ir a Deus por ele. Ele não é intermédio entre você e Deus. Aprenda isso. Tem muita gente que vai buscar a intercessão de Deus através de igreja de pastor. Não é a igreja o mediador para o homem, o pecador chegar a Deus. Não é pastor o intermédio entre você e Deus. É Jesus. Vamos lá? O princípio para você alcançar a bênção de Deus, Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 e 2, diz assim, a palavra de Deus. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, e tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Deus está falando para Israel aqui através de Moisés, que era o mediador do povo na velha aliança. Deus está dizendo, se tiveres o cuidado, olha o que Deus diz ao povo. Tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos. Será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, se ouvires a voz do Senhor teu Deus,
e tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos. Olha o que diz o versículo 2 de Deuteronômio, capítulo 28. Versículo 2 diz assim: ele te exaltará sobre toda a terra. Isso é a nação de Israel. E no versículo 2 ele diz assim: e todas estas bênçãos, não é, virão sobre ti e te alcançarão. Quando, presta atenção no detalhe da palavra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Aqui é no sentido de submeter-se, obedecer, praticar a direção que Deus deu ao povo. Agora Moisés diz assim: e todas estas bênçãos te seguirão. Eu não preciso ir atrás da bênção, ela me alcançará. O princípio da palavra me ensina que a bênção de Deus me alcança. Os homens ensinam que você tem que correr atrás e buscar a bênção. Eu estou falando alguma mentira aqui, irmãos? Eu estou falando algo que não procede aqui na realidade? Isso é fato, isso é notório, irmão. A gente está farto de ver aí campanha de bênção, de vitória, e o povo dizendo: venha buscar a sua bênção, venham receber a sua vitória, venham receber a sua prosperidade. Os homens estão ensinando os princípios de Deus ou os deles? Porque o princípio de Deus é que a bênção de Deus nos alcança. Não é quando eu vou fazer campanha, pacto, voto. É quando eu guardo a palavra dele. Tenho cuidado em colocar a minha vida nos princípios da palavra de Deus. Aí Deus está dizendo: e todas essas bênçãos te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Ela te alcançarão. Agora no versículo 15 do capítulo 28 de Deuteronômio, Deus também vai dizer ao povo o seguinte: e se tu não guardares esta palavra, olha o que Deus diz, versículo 15 do mesmo capítulo 28 de Deuteronômio, porque nós temos que conhecer os dois lados. Nós temos que conhecer o lado do amor de Deus e o lado da justiça de Deus. Tá bom, meu irmão? Isso é muito sério. Eu já levei um estudo sobre isso aqui. Olha o que diz o versículo 15. Será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, para teres o cuidado de fazer todos os seus mandamentos, como ele manda, e guardar os seus estatutos que ele te ordena hoje, estarão sobre ti e virão sobre ti estas maldições. Do jeito que vem a bênção para a vida do homem que ouve e pratica a palavra de Deus, Deus também está advertindo o homem que as maldições, estas maldições, é só você ler Deuteronômio 28, dentro desse contexto, você vai ver qual é a maldição que vinha para Israel e qual era as bênçãos que Israel iria receber com o princípio da obediência à palavra de Deus. Porque o princípio da bênção não é você fazer uma campanha de vitória, de bênção, de prosperidade. O princípio da bênção é você estar guardando e praticando a palavra. Agora, eis a questão e a pergunta: como você vai guardar a palavra de Deus? Como você vai praticar a palavra de Deus? Como você vai ser prudente em andar em todos os caminhos que Deus orienta, se você não conhece isso? É muito sério, não é? Por isso que é importante conhecer a palavra de Deus, para você não ser levado pelo engano, pelo vento de doutrina, por homens enganadores, fraudulentos, que com pretexto de humildade, de santidade, de que é homem de Deus, leva o engano para você e leva você para o engano. E o homem no engano, ele está perdido. Ele está perdido de Deus. É preciso conhecer a verdade. Agora a palavra de Deus diz assim: como, pois, crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão naquele de quem estão sendo pregados, né? Como ouvirão se não há quem pregue, aliás? Como pregarão se não forem enviados? Isso está lá em Romanos 10, versículo 12, 13, por ali. 14, por ali. Dá uma lidinha lá. Como ouvirão se não há quem pregue? Como vão crer naquele de quem não ouviram? É por isso que Deus levanta homens para levar a palavra,
para ensinar a palavra, para doutrinar o povo, para instruir o povo. Deus não levantou homens para viver esse misticismo de sobrenatural de poder que hoje dentro das igrejas se vive. Isso é meninice, isso é engano, isso é fraudulência, isso não vem da parte de Deus. Saia desse meio, saia desse escudo de poder, de revelação, de visão, de manto, de reteté. Procure uma igreja que tenha um pastor sério, que tenha compromisso com a mensagem da palavra, da cruz de Cristo, do Evangelho. Procure uma igreja que tenha um homem que lhe doutrine, lhe instrua com a palavra, corrigindo, repreendendo, instruindo, ensinando, para que você seja perfeito e perfeitamente instruído para uma vida com Deus. É o que Paulo disse, escrevendo a sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 14 e o 17. Dá uma lidinha lá. O objetivo da palavra de Deus ser levada para a congregação, a doutrina, a instrução, é para que você seja perfeito. É para que você esteja firme. É para que você esteja apto, pronto para estar firme no Senhor e combatendo o bom combate da fé, conhecendo a verdade pela qual você será liberto. Deus levantou o homem com esse compromisso para essa função. Esses que estão aí em nome de Deus, criando as revelações, os poderes, as visões, os retetés, os prá, o tititi, o lebre como alface, isso é tudo meninice. Preste atenção numa coisa séria que eu vou te mostrar aqui. Vou te mostrar aqui. Abre a tua Bíblia aí, em Malaquias capítulo 2. Livro de Malaquias, Velho Testamento. Malaquias capítulo 2. Olha que coisa séria eu vou te mostrar aqui agora. Que você tem que ser muito prudente. Porque a salvação, a tua vida com Deus, não depende de igreja, de pastor, de ninguém. Depende de você. Certo? A Bíblia diz lá em Romanos 14, 12, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Cuida de ti da doutrina. Paulo disse a Timóteo, sua primeira carta, 4,16, a Timóteo. Cuida de ti da doutrina, escapa por tua vida. É o que está escrito lá no texto de Ló, quando Deus disse a Ló, mandando os anjos, que Ló saísse de Sodoma. Paulo vai dizer aos Coríntios, lá no capítulo 10, 1 Coríntios, aquele que está em pé, cuide para que não caia. O compromisso é seu, é pessoal. É você que tem que ser prudente com a salvação, que se um dia você recebeu, você tem que guardar, valorizar, reter até o fim, para que ninguém tome a tua coroa, para que ninguém tome a tua posição de reconciliado, de santo, de filho, de herdeiro da promessa. Porque se você não for prudente, o diabo brama como um leão ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. E como é que ele pode tragar o povo de Deus, da presença de Deus, quando o povo de Deus não é prudente e não dá ouvido à palavra e é levado por vento de doutrina, apostata da fé por doutrina de demônios, é levado por ventos de doutrina, viver um evangelho anátema, viver uma vida aparentemente de Deus fora da direção de Deus. É aí que o diabo tem usado esses profetas, essas igrejas, esses pastores, essas religiões, esses caminhos malditos em nome de Deus, para fazer o povo continuar em maldição, pensando que estão na bênção. O que eu estou falando é muito sério, irmão. Olha que coisa séria eu vou mostrar para você, que você tem que ter o dobro do cuidado. Com quem está te instruindo nos princípios de Deus? Em qual congregação você está? O que você está aprendendo? O que você está vivendo como uma prática de fé, de vida com Deus dentro dessa igreja? Presta atenção. Malaquias, livro do profeta Malaquias, Velho Testamento, fica depois, deixa eu ver, depois de Zacarias, Malaquias, capítulo 2, versículos 7 e 8. Eu vou ler, depois eu vou te explicar aqui para tu entender o que eu quero te mostrar. A gravidade da situação que nos leva a se perder de Deus se a gente não for prudente. Escuta aí o que diz aqui Malaquias, capítulo 2, no versículo 7 e o 8. Vou ler aqui para você. Esse óculos está um pouco ruim, está embaçando, aí por isso que eu me perco na leitura. Não é que eu não sei ler direito, não. Eu sei ler, viu, gente? Eu fiz o primeiro ano, né? Não terminei o primeiro grau completo, não, né? O ensino fundamental, mas eu tenho um conhecimento, viu? Na leitura. Conheço texto, conheço redação, conheço tudo. Estou aqui só dando uma defesa aqui da minha parte, porque o óculos está ruim mesmo. Olha, Malaquias 2, vamos para cá. Malaquias 2, versículo 7 e 8. Capítulo 2 do livro de Malaquias, versículo 7 e 8. Olha que situação
de importância que a gente tem que ter prudência. Vamos lá. Deus está falando aqui através de profeta com os sacerdotes. Olha lá. Porque os lábios do sacerdote guardarão a ciência e da boca deles buscarão a lei. Porque ele é o anjo do Senhor dos exércitos. Mas vós vos desviaste do caminho e muitos fizeste tropeçar na lei. Corrompeste o concerto de Levi, diz o Senhor dos exércitos. Eu fiz uma leitura para você, mas você não entendeu o que está aqui. Pregar a palavra é isso. É eu explicar para você o que o texto que eu li nos adverte. O que está revelado por trás do texto. Não é eu criar alguma coisa da minha mente e deixar o texto para lá e começar a falar o que eu acho. É trabalhar o texto dentro do contexto. A interpretação do que o texto está nos dizendo diretamente. Deus está falando aqui com os sacerdotes, dizendo aqui, olha, porque os lábios dos sacerdotes guardarão a ciência e da sua boca buscarão a lei, porque ele é o anjo do Senhor dos exércitos. Dos lábios dos sacerdotes guardará a ciência e da sua boca buscarão a lei. Por quê? Porque os sacerdotes eram responsáveis para ensinar ao povo na velha aliança, viu? Hoje a gente não precisa aprender de Deus com ninguém, não. A gente aprende com o próprio Deus. A gente vai para a igreja aprender a Bíblia com a instrução da palavra, com os pastores hoje. Mas é o Espírito Santo que está em nós que vai nos dar a direção da instrução da palavra. E nós temos que ser prudente e analisar para observar o que ele está pregando, o pastor, viu? Vigia com esse pastor aí. Para ver se ele está compromissado com a doutrina de Cristo, está te ensinando a palavra de Cristo. Sabe por quê? Porque olha o que Deus está dizendo aqui, ó. É os sacerdotes que tinham um compromisso. Quando a Bíblia diz que eles, os sacerdotes, eram considerados como os anjos do exército do Senhor, está falando daquele que serve, que Deus levantou para servir dentro do ministério que Deus estabeleceu. Anjo, ele não é nenhuma coisa que a gente deve exaltar, não. Anjo é um ser superior a nós, mas anjo é serviçal. Ah, não, eu sou o anjo do Senhor. Você é o serviçal. Deus te colocou para servir a igreja, os membros. Deus te colocou como pastor para tu servir a congregação, no ensino, na doutrina. Não é para tu ser mais autoridade do que ninguém, porque diante de nós, igreja do Senhor, não tem maior nem menor, todos somos iguais. Deu para entender? Somos membros diferentes do corpo, cada um tem um dom diferente, tem uma função no corpo, mas todos nós somos iguais, todos somos importantes, não tem maior nem menor, não tem soberano dentro da igreja de Jesus. O soberano é Cristo, não é pastor. Hoje está diferente ou não isso? O povo está reverenciando quem? O povo está idolatrando e adorando quem? O povo está servindo a quem? Jesus ou pastores dentro de igreja? Rapaz, eu estou falando fatos aqui. Você pode até dizer que não, a gente obedece ao pastor porque a Bíblia manda, Deus manda obedecer aos nossos pastores. É? Aí tu só quer saber de obedecer ao teu pastor. Mas Deus também manda obedecer ao teu patrão. Deus também manda obedecer ao teu pai, à tua mãe. Deus também manda obedecer às autoridades. Por que só o pastor? Por que só o pastor da igreja? Aonde vocês idolatram como se fosse Jesus Cristo. Muitos, não estou generalizando, mas tem muitos crentes que é idólatra de pastor, bajuladores, querendo oportunidades, muitos oportunistas, bajuladores de pastores. Tem mais temor de pastor do que de Jesus. Está errando, está pecando no seu interior, não está nem aí, sabendo que Deus conhece tudo, ele não está nem aí. Mas se o pastor vir, ele, eita, já viu o pastor, eu tenho que me manter assim para o pastor ver que eu sou um homem santo, que eu não estou errando. Tem mais medo do pastor do que de Deus. Olha, está mais preocupado com o pastor ver ele do que a Deus. Com Deus ele não está nem aí, ó, porque Deus está te vendo de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Deus está te vendo no teu pensar, no teu levantar, no teu deitar. Deus contempla todo o meu e o teu pensamento. E tu não está nem aí com Deus. Está com o teu coração cheio de mágoa, cheio de fingimento, cheio de hipocrisia, cheio de ressentimento, cheio de mentira, de coisas que não agradam a Deus. Tu não está nem aí, mas quer apresentar para o teu pastor, a tua igreja, que tu é o cara santo. Vai te converter, meu irmão. Vai te converter. Sepulcro caiado,
Deus conhece por dentro. Deus não vai te julgar por fora pela tua aparência. Deus vai te julgar por dentro porque Deus conhece os que são seus. E os que são de Deus se aparta da iniquidade. No seu coração, na sua mente, no seu pensamento, nas suas atitudes, nas suas emoções. Temos que resistir, negar a isso. Todo sentimento e atitude e pensamento que não agrada a Deus. O povo não tem medo disso. Agora, quando o pastor vem, eita, eu não posso ficar aqui na mesa do bar, lá vem o pastor, lá vem os irmãos, eu tenho que mostrar que eu sou santo, separado. Vai para o inferno com ele, tu e ele, se não tiver convertido a Deus e temendo a Deus, servindo a Deus, porque a tua servidão a pastor e a igreja não te leva a Deus. Aí muitos fazem, tem que obedecer ao pastor, porque a Bíblia manda. Eu converso com muitos irmãos. Aí os irmãos falam, não, eu converso. Quando eu falo isso, eu não estou dizendo para ninguém ser desobediente ao pastor, não. Se revoltar contra o pastor, não. Alguém diz que eu sou revoltado contra o pastor e ministério. Não. Eu sou revoltado, eu sou indignado como Jesus, ele foi, quando chegou no templo, que viu o povo lá sendo conduzido erradamente. O templo que era um local de ensino, de instrução. Os sacerdotes estavam fazendo negócio, comércio e deturpando os princípios de Deus. Jogaram para trás a palavra de Deus e fizeram negócio do templo. Hoje, dentro dessas igrejas chamadas templo, está a mesma coisa. Muitos estão fazendo negócio, ensinando coisas que não condizem com a verdade do Evangelho, levando o povo a viver o anátema. É o que diz a palavra. É o que diz a palavra aqui. Deus está dizendo, da boca dos sacerdotes sairá a ciência, o conhecimento para o povo. Agora, olha o que Deus diz no versículo 8. Mas vós, os sacerdotes, mas vós desviaste do caminho, e a muitos fizeste tropeçar. Os sacerdotes se desviaram do compromisso com Deus pela palavra. Os sacerdotes deixaram a lei de Levi, deixaram o compromisso sacerdotal que tinha de pregar ao povo aquilo que Deus ensinava, e começaram a levar o povo a viver dentro da formalidade, da religiosidade, do sacrifício vã, e mudaram os princípios que Deus estabeleceu para o povo, fazendo o povo viver os sacrifícios e não observar a palavra. O povo deixou de se submeter à palavra de Deus porque buscaram viver uma vida com Deus através dos seus holocaustos, dos seus sacrifícios que agradavam os sacerdotes. Deus chega a dizer isso. Não me agrado de vossas reuniões. As congregações de vocês, os cultos de vocês não me agradam, me enojam. Dá uma lidinha lá, Isaías capítulo 1. Deus usa o profeta Jeremias para denunciar também esse comportamento errado do povo por causa dos sacerdotes. Por isso que eu estou dizendo, tenha muito cuidado com esse teu líder, com esse teu local onde tu está congregando, se tu está sendo instruído nos princípios de Deus. Porque se não for, tu estás servindo a Deus em vão. Pensando tu que estás servindo a Deus e não estás. Os sacerdotes fizeram o povo tropeçar. Hoje, muitos pastores estão levando o povo a tropeçar. Nem eles entram no reino de Deus e nem deixam o povo entrar. Porque desviaram, perderam o compromisso com Deus por sua ganância, por sua avareza. Olharam para o povo e viram que o povo era um grande negócio e deixaram o compromisso com Deus e foram cuidar do seu negócio, dos seus interesses, da sua cobiça, cães gulosos que faz do povo negócio. Ele quer saber da renda que o povo dá a ele no final do mês, através do que o povo contribui, doa e dá dízimo, que é outro ensino errado, mas vamos lá. Então, tenha cuidado. Tenha cuidado, use a palavra está ao nosso alcance. A palavra de Deus, ela tem a importância para a nossa vida de nos conduzir. Você e eu temos que ser conduzidos pela palavra. Deus, ele aborrecido com o povo de Judá, era o povo de Deus. Mas o povo de Judá deixou o compromisso que tinha com Deus por causa dos sacerdotes, que começaram a destruir os princípios da palavra de Deus e colocar os seus preceitos para o povo viver. Aí Deus pega o profeta Jeremias para dizer ao povo, olha, não foi isso que eu pedi a vocês. Vocês deixaram o compromisso comigo em guardar a minha palavra. E estão vivendo uma vida dentro da formalidade religiosa, dentro do templo, para oferecer o sacrifício, o holocausto. E isso não foi o que eu pedi a vocês. O que eu pedi ao pai de vocês quando tirei do Egito foi que vocês ouvissem e guardassem a minha palavra. Não é para estar dentro de templo, vivendo uma religiosidade, uma formalidade, um ritual religioso, oferecendo seus sacrifícios. Não é isso que Deus quer de nós. Deus quer a submissão à palavra.
Dá uma lidinha lá em Jeremias capítulo 7, versículo 21 ao 24. Você vai ver o que Deus fala para o povo de Judá, do que eu estou aqui falando para você, transmitindo, porque tudo que eu prego é baseado na palavra. Eu não estou aqui trazendo interpretação e sermão de desabafo aqui para ninguém. Eu estou trazendo a instrução da palavra com muita seriedade para denunciar o erro, para abrir os olhos de quem está ouvindo ou assistindo esse vídeo, para que você seja liberto e conheça a verdade e saia desses meios que não edifica e que não leva ninguém a uma vida com Deus. Vá conhecer a palavra, seja liberto, se fortaleça na palavra, tenha conhecimento, cheio da graça de Deus pela palavra, e as bênçãos de Deus te alcançarão quando você estiver guardando submisso à palavra. Você não precisa correr atrás de bênção, ir para culto ali, aqui e acolá, fazer campanha, pacto e voto. Você não precisa disso para alcançar vitória e bênção. Em Jesus já somos mais que vencedores. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 57, Paulo diz: graças a Deus, que já nos deu a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele já nos deu. Não precisamos correr atrás de vitória. Não precisa você ir para culto de quebra de maldição, de libertação. Se você está em Cristo, você já está liberto. Você já está dentro da bênção. Você já foi livre da maldição, não precisa correr atrás disso. Quando alguém vive isso, é porque ainda não teve a mente transformada pela verdade do Evangelho de Cristo, porque ainda está na incredulidade, porque o Deus desse século tem cegado o entendimento de muitos incrédulos que estão dentro das igrejas, perdidos de Deus, com o nome de que vivem, mas estão mortos, separados de Deus e da graça do Senhor, perdidos ainda dentro das suas igrejas, vivendo rituais, cerimoniais, cultos, que são preceitos de homens e não de Deus. É muito sério que eu estou falando para você aqui. Eu tenho um compromisso com a palavra de Deus. Eu tenho um compromisso de estar levando isso que você está recebendo agora, porque eu sou membro do corpo de Cristo, que é a igreja. E como membro da igreja de Cristo, eu tenho que trabalhar para a edificação do corpo. E eu uso o dom que Deus me deu para trabalhar no reino de Deus, para a edificação da igreja. Com essa instrução. Conheça a verdade, meu irmão. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 1. Deixa eu ver aqui, eu acho que é Efésios. Agora eu passou da mente aqui qual é a carta. Se eu não me engano é Efésios, capítulo 1, versículo 3. É isso mesmo, vamos lá. Escute, aprenda com a palavra, meu irmão. Aprenda com a palavra. O pastor que está lá no púlpito da igreja, o púlpito da igreja não é para pastor, não é para pregador, não é para estrela, não é para a importância de pessoa nenhuma. O púlpito da igreja, o local é da soberania da palavra, para a palavra alimentar a igreja. Não é para profeta, não é para criar reteté, isso, não é para cantor, não é para pregador, não é para apóstolo, não é para evangelista. O púlpito da igreja é para a palavra ser ministrada para o povo. Por isso que eu digo a você, analise o que você está vivendo dentro dessa igreja, o que você está recebendo, em que você tem crescido, no conhecimento de Deus e na graça. Escuta o que diz a palavra de Deus, Efésios capítulo 1, Efésios mesmo, versículo 3. O apóstolo Paulo escrevendo aos irmãos, a carta dos apóstolos, irmãos, não tem nenhum movimento, não convida ninguém a viver nada disso. Eu convido você, eu faço um desafio para você agora. Examine as cartas apostólicas, veja se tem alguma instrução de algum apóstolo para a igreja viver algum culto de poder, de milagre, de campanha, de pacto, de voto, essas coisas aí. Tem não, irmão. Tem não. Ao contrário, os apóstolos se preocupavam em instruir os irmãos a se manter fiel diante da perseguição, diante da dificuldade, diante da escassez, diante da necessidade, diante de qualquer circunstância difícil. Os apóstolos instruíam, advertiam, exortavam os irmãos a permanecer na fé diante de tudo que venha a passar. Quem nos separará do amor de Cristo? A peste, a espada, a fome, a perseguição. Em Cristo, nós estamos firmes, se estiver nele. Mas tem muitos que não estão em Cristo. Está dentro de igreja, mas não em Cristo. Está dentro de igreja de homem. E não é igreja de Deus. Porque para ser igreja de Deus, tem que estar em Cristo e a palavra de Cristo em nós. Amém? Olha, Efésios capítulo 1, versículo 3. Escuta aqui Paulo orientando os irmãos. Paulo diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Vou ler de novo. Entendeu aí? Você entendeu a palavra? Por isso que tem que ter alguém que explique, que ensine, que instrua você, tire sua dúvida, responda seus questionamentos. Entendeu como é? Lhe instrua. A palavra é para isso. Não é para eu pregar aqui, fechar e criar o... Não, irmão. Isso é meninice. Eu não imagino Paulo nem Pedro. Eu não imagino Jesus vivendo no meio do povo, correndo. E não, irmão, isso é meninice. Isso não é evangelho de Cristo. Saia do meio desse negócio. Esse negócio não é Deus não, viu, irmão? Esse mistério aí, sai daí, porque Deus ele quer que você tenha entendimento e conhecimento. Deus não quer ter mistério contigo não, irmão. Deus ele quer você com a mente lúcida, sóbria, conhecendo. Renovar a nossa mente pelo novo entendimento. O entendimento do evangelho, da verdade, para andar em sobriedade, lúcido, sem se embriagar com o engano, com a mentira, com esses movimentos. Entendeu o que diz a palavra? Efésios, capítulo 1, versículo 3. Paulo diz, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está bendizendo a Deus. Por quê? Porque já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, não é terrena. A vida terrena a gente vai viver como a gente está na nossa condição. Tendo o que comer e o que beber, esteja satisfeito com isso. Deus suprirá a nossa necessidade. Deus não vai suprir a nossa vaidade. Deus supre a nossa necessidade. A Bíblia nos ensina, tendo o que comer e o que beber, esteja com isso satisfeito. Não ande atrás de coisa alta. Não cobice coisa alta. A Bíblia ensina isso. Mas já muitos pastores ensinam o quê? Não aceite isso, você é filho de Deus. Diga a Deus, eu não aceito essa palafita. Eu não aceito esta falta de emprego. Eu não aceito isso nem aquilo outro. Aonde é que a gente é orientado a fazer isso diante de Deus? A questionar Deus a isso. Mas os pastores, tem pastor que ensina isso ou não? Tem campanha aí de pastores que ensinam isso ou não? Eu vejo na televisão, irmão. Esses evangélicos que estão na mídia aí, é tudo imundo, anátema. A maioria, são poucos, cuidado, irmão, são poucos os que verdadeiramente são de Deus, porque a maioria está corrompido, contaminado. Os templos hoje, esses locais, chamados de igreja, é uma maldição. É muito melhor você ser prudente, começar a pegar a tua Bíblia, ler, pegar a tua família em casa, começar a orar, pedir a Deus direção, abertura de entendimento, para que você possa estar verdadeiramente tendo o conhecimento dele, do que está no meio dessas congregações chamadas igreja, vivendo esses anátema. É anátema. O que muitos estão vivendo lá dentro é anátema. Esses pregadores de grito, de pulo, corre dentro da igreja, faz um movimento espiritual, cria o sobrenatural. Isso não tem nada, compromisso nenhum com o evangelho de Cristo, com o reino de Deus, irmãos. Isso quer se apresentar, quer ganhar a tua atenção, quer ganhar a agenda de igreja para pregar nos púlpitos. Isso não está preocupado em transmitir a doutrina, porque eles não têm compromisso com a palavra, eles não têm compromisso com a palavra, eles não ficam na palavra. Eles têm compromisso com a vida deles, eles querem ser a estrela do meio gospel, da igreja, da pregação, dos convites. Mas, irmão, olha, Paulo está dizendo aqui, vem para cá, vem, que isso só faz a gente ficar indignado com essas coisas. Por isso que Jesus se indignou quando entrou no templo, lá em Jerusalém. Lá o templo que era onde o povo ia adorar a Deus, na velha aliança, viu, irmão? Nova aliança, a igreja, o povo de Deus, não vai buscar adorar a Deus dentro de igreja de templo, não, viu? O local de adoração na igreja não é templo nem igreja, não. Somos nós. O templo na nova aliança somos nós, tá bom? A igreja é eu e você. Aprenda isso aí. Por isso que Jesus se indignou quando chegou lá no templo em Jerusalém, lá no templo onde estavam lá os sacerdotes, fazendo comércio, vendendo os animais para o sacrifício, para os holocaustos, aonde deixaram o compromisso de sacerdote para instruir o povo, corrigir o povo, disciplinar o povo com a palavra, dizendo ao povo, olha, não, isso está errado, isso não é aceito por Deus, mas o povo vinha de todo jeito o que queria, o povo nem trazia mais o sacrifício, porque o templo já vendia. Hoje estão vendendo coisa dentro do templo hoje, das igrejas, não? Tem comércio hoje dentro da igreja, não? Aí Jesus se indigna.
Jesus se indignou, meu irmão. Ali foi a indignação de ver um local que era para levar a instrução de Deus para o povo, fazendo o comércio dele. Aí Jesus não aguentou não, irmão. Como homem, ele pegou o chicote, derrubou tudo lá e protestou. É o que eu estou fazendo aqui também, protestando contra esses ensinos malditos dentro dessas igrejas, por muitos homens mentirosos, enganadores, que não têm compromisso com a palavra. Essa é a voz de protesto, essa é a voz de Deus, que clama no deserto, denunciando o erro doutrinário, a mentira do diabo, a heresia de perdição, que o povo está sendo conduzido a viver dentro de uma situação anátema, pensando que estão adorando a Deus, mas estão vivendo uma vida com Deus em vão. Em vão porque estão vivendo dentro dos preceitos dos homens e não da palavra de Deus. Então está aqui, Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com todas. Eu não preciso correr atrás de bênção, irmão. A minha vida com Deus tem que ser prudente para guardar a palavra. Só isso, não é viver ritual, formalidade, obrigações, disso, daquilo, outro, não. A vida do cristão, aquele que está em Cristo, a vida dele agora tem que ser priorizando a guardar e praticar a palavra, está nela para ser bem-aventurado. Jesus disse aos judeus que creram nele, Jesus disse lá em João 8:31, se vocês guardarem a minha palavra, verdadeiramente vocês serão meus discípulos. E conhecereis a verdade, versículo 32, e a verdade vos libertará. O que Jesus disse aos judeus que estavam crendo nele é que eles tinham que ser prudentes em guardar a palavra. Porque o homem prudente que edifica sua casa na rocha é aquele que ouve e pratica a palavra. Então você tem que ouvir e praticar a palavra e ser prudente para analisar a palavra que o pastor, que o pregador está te dando na igreja, se condiz com a palavra de Cristo, com a doutrina de Cristo, para você não estar sendo conduzido erroneamente, erradamente. É o que o apóstolo João advertiu os irmãos na sua segunda carta, porque não tem capítulo, no versículo 8 ao 10, dá uma lidinha lá, João diz assim, irmãos, se alguém vem ter convosco e não vos traz a doutrina de Cristo, não o recebais, nem tampouco o saudais, porque tal não tem a Deus, não tem compromisso com Deus, não está em nome de Deus, porque aqueles que vêm em nome de Deus, eles vêm trazendo a doutrina, o ensino, a instrução, e não nenhum movimento, nenhuma coisa sobrenatural. Quem vem em nome de Deus tem que vir com a palavra, tem que vir com a doutrina, tem que vir com o ensino, tem que doutrinar a congregação, tem que instruir a congregação, tem que colocar a congregação dentro da orientação da palavra. Se você está num lugar que você não está sendo instruído, se você não está sendo doutrinado, se você não está sendo ensinado para o teu crescimento e o conhecimento de Deus, para tu se fortalecer, se preparar, estar revestido, pronto, firme, para suportar e combater o bom combate da fé, você está vivendo com a tua vida alicerçada, sabe aonde? Na areia, a tua vida com Deus. Olha, passar o vento vai derrubar. O vento de Deus, o fogo de Deus, a tempestade de Deus, só fica firme quem está em Deus. Quem não está, cai. Vai cair. Porque tua vida está sendo alicerçada. Não é em Deus, dentro desse ritual, dessa formalidade, desse religiosismo, desse igrejanismo, desta vida formal dentro do sistema. Tu estás edificando uma vida com Deus na areia. Não vai subsistir. Porque prevalecer só vai quem está na palavra de Cristo. Porque esses é que são a igreja de Deus. Que Deus os abençoe. Em nome de Jesus. Evangelista Wellington Ramos, estou aqui com um compromisso em pregar, instruir, orientar a palavra de Deus, levando a exposição dela. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para os meus caminhos. Eu preciso andar e me guiar com esclarecimento, sendo iluminado, mas isso pela palavra. É ela que esclarece a verdade que eu preciso conhecer. É ela que ilumina os locais de trevas que eu não consigo ver. Ela ilumina para que eu não venha cair neles. Então é a palavra. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra. Luz para os meus caminhos. Eu sou guiado, conduzido, dirigido, não é por igreja, por pastor, por religião. Eu sou guiado, conduzido e dirigido pela palavra de Deus, a doutrina de Cristo, o meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O meu sacerdote, o pastor da minha alma, que me guia para o aprisco seguro que é o céu, Jesus Cristo. Então, meu compromisso é esse, convidar você a pensar, refletir, analisar, queimar neurônios, trabalhar a cuca,
usar o raciocínio, para examinar a palavra, e todo o meu objetivo é fazer você olhar para a palavra. Porque todas as minhas instruções, meus trabalhos de ensino é baseado na palavra. Eu prego pela palavra, o que a palavra me autoriza a pregar. Toda contestação, toda refutação, toda correção, toda repreensão, toda instrução que eu levo é baseada na palavra. Se você não concorda, eu estou à disposição para a sua crítica, para o seu questionamento. Eu convido você a me persuadir do que eu prego que está errado com um argumento plausível da palavra. Use a palavra para me persuadir. Não adianta você vir dizer, não, mas eu acho assim, Deus faz como quer. Não, tem o princípio. Deus não deixou um povo para ser guiado dentro da emoção do coração. Porque o coração é enganoso. Cuidado, você que está sendo guiado pelo coração. Deus não deixou o povo para ser guiado por espírito. Cuidado. Deus deixou você para ser guiado, o povo dele tem uma regra, tem um princípio, tem um parâmetro para julgar tudo, para analisar tudo, para não ser levado pelo engano. E tudo isso é pela palavra. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Se você quer me questionar, me questione com um argumento plausível da palavra. E se você me convencer, eu vou reconhecer que eu estou errado, tendo a interpretação errada, fazendo uma aplicação errada. Você me convencendo com um argumento plausível da palavra, diante do que eu falei, do que eu refutei aqui, do que eu protestei aqui, eu vou aceitar a sua correção. Porque senão, aceite o que eu estou lhe levando, porque eu estou te pregando tudo aquilo que a palavra me concede, me autoriza a dizer, a repreender, a questionar. Eu prego pela palavra o que a palavra me autoriza a pregar. Amém? Então, fica para você essa orientação, evangelista Wellington Ramos, que Deus te abençoe, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vocês, agora e para sempre. Amém e amém. Meu trabalho é para o reino de Deus. Não estou aqui propagando ministério. Estou aqui propagando a verdade do reino de Deus, o evangelho da salvação. Não é, meu irmão? O evangelho da salvação do reino de Deus. Que Deus abençoe. Fique na paz até o próximo trabalho, tá bom? Estou sempre levando vídeo de instrução. Me visita aí no meu canal no YouTube, lá, Evangelista Wellington Ramos, tem uma seção de vídeo para vocês. São mais de 600 vídeos que tem lá. Também estou com um trabalho de instrução com muitos vídeos na plataforma Kawai. Visita-me também no meu Instagram, Message e vários outros meios de comunicação que eu estou aproveitando e levando a exposição da palavra de Deus que dá luz e entendimento aos simples. Amém? Tchau, gente. Fique na paz.